Olá, meu nome é Rodrigo Abreu e eu sou sócio responsável pela área de Direito do Trabalho no escritório Lima Neto Carvalho Abreu Mairinck. Hoje, no projeto Conversa com o Mercado, nós recebemos Verônica Álvares, gerente de Relações Trabalhistas da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, para conversar um pouco sobre sua experiência com negociações coletivas conduzidas de forma remota. Verônica, em primeiro lugar, eu agradeço a sua presença, a sua disponibilidade, e eu queria que você começasse falando um pouco sobre a relação da gerência trabalhista da FIENG com as negociações coletivas. Eu também agradeço, Rodrigo, muito pelo convite e pela oportunidade de poder falar um pouco sobre a nossa área, que é a negociação coletiva, e um tema que eu tenho muito apreço. A Gerência de Relações Trabalhistas da FIENG tem como carro-chefe a negociação coletiva. Nós assessoramos a própria FIENG e os sindicatos patronais filiados à FIENG nas negociações anuais de database. E só para ter uma ideia, nós ano passado, mesmo sendo um ano de pandemia, nós fizemos cerca de 170 convenções coletivas. O número poderia ter sido até um pouco maior. Verônica, antes da pandemia, a experiência que a gente tem aqui no escritório é que praticamente não eram utilizados meios eletrônicos para viabilização das negociações coletivas. Talvez a única exceção sejam os e-mails, né? Você já tinha tido alguma experiência com negociação coletiva remota antes da pandemia? Não, nossa situação é como a de vocês, também não tínhamos. Era só troca de e-mails e também não eram estimuladas esse tipo de negociação. Porque se você for lembrar de cursos, Rodrigo, antes da pandemia, ou de algum estudo, porque essa nossa área de negociação coletiva é uma área que não tem muita doutrina, né? Ela tem cursos e vai muito da prática. Então, o que você poderia ler a respeito da negociação coletiva, estimulava-se muito a conversa, o olho no olho, tinha até um certo romantismo disso, das reuniões, você perceber o gestual das pessoas. Então, era mesmo a questão presencial. Isso era a realidade antes da pandemia. É a mesma experiência que a gente tem aqui. Agora, com a necessidade do distanciamento social, a gente foi obrigado a lançar mão de outros meios, que não o meio presencial, para vários aspectos da nossa vida, né? Tanto profissional quanto pessoal. A negociação coletiva não foi diferente, né? Na sua opinião, quais têm sido as maiores dificuldades práticas de se conduzir uma negociação coletiva de modo remoto? Olha, eu vou até trazer uma situação prática que aconteceu com a gente logo com a pandemia. Como eu falei no início, a gente faz muita negociação coletiva, é o nosso dia a dia, é o ano todo. Então, quando a pandemia foi oficializada no final de março, e aí logo foi aquela situação, todo mundo sem saber o que ia fazer, as empresas naquela perplexidade, e aí logo em abril o governo soltou aquela medida provisória 936, que trazia a possibilidade de suspender os contratos de trabalho e de reduzir jornada e salário. E isso foram mecanismos que ajudaram demais as empresas. Só que esses mecanismos, em determinadas faixas salariais, dependiam da negociação coletiva. E aí, as empresas nos falavam, eu preciso conversar com os sindicatos, mas os sindicatos ficavam também sem saber o que fazia. E aí, vamos fazer reunião? Aí os sindicatos patronais, como que nós vamos fazer? E aí veio para nós a principal negociação que a FIENG assessora, que é do setor metalúrgico. É uma negociação muito grande, ela até é chamada negociação unificada, porque ela abrange quase todo o estado de Minas Gerais. Vamos fazer negociação online. E aí combinamos com os sindicatos de trabalhadores para fazer. Nós queremos aplicar suspensão, queremos aplicar redação de jornada e de salário para todas as faixas salariais, então vamos fazer a negociação. Então, durante o mês de abril,
nós começamos com essa... Foi uma coisa bastante complicada, considerando o tamanho da negociação. Tá, quais foram os pontos positivos e os pontos negativos? Os pontos positivos é que as reuniões ficaram organizadas. Anteriormente, as reuniões tinham muito assim, bate-boca, não deixou de ter bate-boca, conversas ríspidas, mas online dá uma esfriada, né? Então, tem a impressão que ficaram mais objetivas? Ficaram mais objetivas. Teve dias que a gente ficou em reunião o dia inteiro. É bastante cansativo, você fica mais tensa assim, na reunião. Mas elas foram mais objetivas e assim, nós fizemos, para chegar nessa convenção coletiva que a gente chamou emergencial, foi da CNP 936, nós fizemos mais 12 reuniões, mais ou menos, e conseguimos chegar. Então, o ponto positivo é que organizou um pouco as reuniões. O ponto negativo é que uma coisa que é muito boa na negociação, você deve viver isso, é a possibilidade de falar assim, não, peraí, vamos dar um tempo. Aí, a bancada, no nosso caso, a gente negocia convenção. Então, o que a gente faz? Separa as partes, vai cada um por um lado, tanto que a gente tem 2 salas, e fala assim, não, gente, olha aí, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer isso, tá? Voltam as partes. Quando é online, tem que sair da sala online. Fazer um off online é quase um contrassenso, né? Aí é mais complicado, mas fizemos também. E aí foi a primeira convenção que nós fizemos dessas emergenciais e também aí parece que isso estimulou as negociações da database que com a pandemia ficaram paradas. E aí elas lentamente foram voltando e voltando online. É interessante você ter mencionado a questão de dificuldade prática, porque a gente fez uma pesquisa no sistema mediador e o que a gente notou, fazendo uma comparação dos instrumentos coletivos registrados em 2020 e em 2019, foi uma queda muito grande no último ano, justamente no ano da pandemia, no número de instrumentos coletivos, né, convenções e acordos coletivos registrados. Você atribui essa queda, e aí já me antecipo e acho até que a resposta vai ser negativa, mas você atribui essa queda só à questão econômica trazida pela pandemia ou também por uma dificuldade prática de você conduzir de forma remota essas negociações? Rodrigo, eu acho que a pandemia contribuiu um pouco pelo seguinte, nós ano passado, né, estávamos com a pandemia, além disso com índices de inflação baixos e a crise econômica. Então, as empresas com dificuldades de conceder qualquer reajuste, por quê? Muitas empresas estavam fechadas, suspenderam praticamente todas as atividades. E como que vai falar? Não, eu tenho que conceder 3%. É baixo para o trabalhador, mas é muito para a empresa. Então, isso desestimulou as empresas a fazerem as negociações coletivas. E aí, eles, sem dinheiro, e desestimulados também, porque tem uma contribuição, você sabe muito bem, contribuição assistencial, prevista nos instrumentos coletivos, convenções e acordos, que também foi atingida pela reforma trabalhista. Então, houve também um desânimo aí dos sindicatos em procurar aí as empresas, os sindicatos patronais para fazer as negociações. Mas mesmo assim nós fizemos muitas convenções, como eu falei, né? 170 convenções no ano passado. Mas é um número, é isso que você constatou no sistema mediador, é um número muito, é verdade para nós também. Houve uma queda, sim. Acho que são todos esses fatores conjugados. Vou aproveitar a sua deixa. Você fez menção à questão de extinção de contribuição sindical, as dificuldades de sustentação do sindicato. Eu acho que isso fala muito de um problema atual, já é um problema há mais tempo, é um problema do sistema como um todo, que é a questão da falta de representatividade dos sindicatos em suas bases, tanto sindicatos patronais quanto profissionais. A sua impressão é que essa ausência de representatividade, esse problema, ele foi agravado com a pandemia, com o distanciamento físico das pessoas? É algo que pode ser revertido no futuro?
A gente, no primeiro momento, você pensa assim, ó, a pandemia vai afetar a representatividade dos sindicatos, dos dois lados. Porém, o que se observa em sindicatos fortes é que os recursos online ajudaram muito, porque hoje todo mundo tem um celular ligado na internet. Então, você pega grandes empresas que negociações de acordos de grandes empresas. O Sindicato dos Trabalhadores aproveitou esse estímulo, como a gente falou, não tinha esse estímulo de negociação virtual, de nada disso. Aproveitou essa necessidade. O que ele fez? Começou a usar os instrumentos de informática, de Instagram, de sindicato, e o WhatsApp, para chamar para assembleias. Os sindicatos mais organizados souberam trabalhar esse problema e tiveram uma vantagem. Por exemplo, as assembleias fizeram assembleias virtuais. Então, quem soube trabalhar usou esses artifícios. Do nosso lado, nós pensamos o seguinte: eu volto a falar de grandes negociações, assim como essa do setor metalúrgico. Quando fazemos as assembleias das empresas, tem empresa que saía do sul de Minas para vir numa assembleia aqui em Belo Horizonte, na sede da FIMEC. Porque era uma empresa muito interessada, né? Viajava 5 horas de carro para vir na assembleia. Aí falamos, vamos fazer a assembleia virtual. Imaginávamos que isso ia trazer mais empresas, porque já estava todo mundo acostumado com reuniões online e tal. Então, falamos assim, vai ter mais empresas. E o que a gente observou é que o número de empresas participantes na online ou na presencial foi mais ou menos a mesma coisa, talvez um pouquinho a mais. Isso nos deixou assim, bastante perplexos. Por quê? Qual a conclusão que você tira disso? É essa falta de representatividade. A gente faz a coisa dentro da lei. As empresas associadas aos sindicatos que são convidadas para vir para as assembleias. E você vê que o índice de associativismo é muito baixo. E as empresas têm que saber, principalmente no nosso caso, que tratamos de convenção coletiva, que o que for determinado ali por aquelas empresas presentes na Assembleia vai obrigar a todas as empresas ali representadas por aquele sindicato patronal. Então, se você não vai, se você não defende seu ponto de vista, você vai pagar a conta depois e não adianta chorar. Verônica, 2020 e uma parte também em menor grau 2021 foram anos de uma efervescência legislativa muito grande em virtude da pandemia. Algumas desses dispositivos legais trataram, por exemplo, da possibilidade de utilização de meios eletrônicos para atendimento de requisitos formais exigidos pela legislação ao se conduzir uma negociação coletiva. Você até deu o exemplo de assembleias virtuais, né? Você entende que o que nós temos hoje de legislação é suficiente para a gente seguir no futuro fazendo essas negociações coletivas de forma remota ou ainda falta alguma coisa? Como você falou aí, as assembleias virtuais estão previstas em legislação até o ano passado, mas vinculados à pandemia, a um decreto que falava do estado de calamidade pública, que vigorou até 31/12/2020. Esse ano, nós continuamos fazendo as assembleias. E agora, em junho, foi publicada a medida provisória 1046, trazendo novamente essa possibilidade de assembleias virtuais e outros atos ligados às convenções e os acordos coletivos poderem ser feitos virtualmente, sem esse marco até 31/12/2020, ou seja, sem data. Só que uma medida provisória, né, como sabem, ela é um instrumento legal provisório, precisa ser aprovado pelo Congresso Nacional. E tem validade até agosto desse ano. Então, o que precisa é que isso vire realmente uma lei, sem vinculação à data.
para que se torne uma realidade com segurança jurídica. Para encerrar, eu queria te ouvir um pouquinho a respeito das suas perspectivas para o futuro. A negociação coletiva de forma remota veio para ficar? Você acha que vai ter alguma diferença na condução de acordos coletivos e negociações coletivas para frente? Rodrigo, eu acho que as negociações coletivas virtuais vieram para ficar. Nós temos que considerar que o Brasil é um país de dimensões continentais, com problemas de deslocamento. Então, as reuniões virtuais facilitam muito a nossa vida. É claro que você pode vir a fazer uma ou outra reunião presencial, mas essas reuniões, para quando as distâncias forem muito grandes, vão ajudar muito. Quando a pandemia passar, vai ficar um sistema misto, virtual e presencial. E eu acho que para nós deu tão certo as reuniões que esse ano continuam as negociações sendo feitas todas de forma virtuais, porque nós conseguimos construir uma credibilidade muito grande com os sindicatos dos trabalhadores. Verônica, eu queria te agradecer a disponibilidade, a parceria com o nosso escritório e esperamos poder contar com você em outras oportunidades. Eu que agradeço a oportunidade de falar de um tema que para mim é tão caro, que é o nosso dia a dia lá na FIENC. Muito obrigada.